Bom dia! Está começando Amanhã Mulher, o nosso programa. Vamos começar falando sobre óculos e armações com 6 dicas da Neila Machado, consultora de imagem e estilo. Olá! Hoje nós vamos falar sobre óculos, esse acessório fundamental na nossa imagem e que tem um ponto de destaque muito grande, afinal ele fica nos nossos rostos, onde nós temos o maior ponto de comunicação entre as pessoas. E o óculos, ele é um ponto focal porque a gente acaba comunicando, além do nosso estilo, o nosso desejo, os nossos objetivos pessoais. E além de comunicar, ele é um elemento extremamente funcional na nossa imagem, pois quem usa óculos de grau acaba fazendo uso diariamente desse acessório. No sol também ele tem o efeito de bloquear os raios solares, então ele acaba também sendo extremamente útil quando a gente se expõe aos raios solares. Por todos esses motivos, nós vamos observar 5 pontos extremamente relevantes na hora da escolha dos óculos. O primeiro é se ele te representa, ou seja, esse óculos comunica os seus objetivos de imagem, ele faz parte do seu estilo pessoal, ele vai te agradar visualmente, será que você não vai enjoar com facilidade desses óculos quando você escolher? Então tudo isso você tem que planejar na hora da escolha do óculos, para que ele não transmita uma mensagem que você não quer, às vezes ele não vai comunicar talvez uma imagem que você não deseja. E a gente consegue sempre lembrar dos óculos em algumas pessoas. Muitas pessoas têm como assinatura de estilo os óculos. Quando a gente pensa, por exemplo, em Rita Lee, John Lennon, Constança Pasqualato, que é da moda, nós sempre imaginamos a sua imagem ligada aos óculos. E às vezes você pode ver esse óculos usado por outra pessoa, mas você liga primeiro a pessoa que você tem como lembrança principal na sua mente, no seu imaginário. Então, o óculos também pode depois acabar sendo a sua assinatura de estilo. Então, pense muito bem quando escolher os seus óculos. Por exemplo, vou te mostrar o meu antigo óculos. Esse óculos eram os óculos que eu usava mais jovem. Eu queria uma imagem mais séria. Veja bem, ele tem um formato mais retangular, ele acaba sendo mais sisudo, mais sério e também ele não é tão atual, por isso eu troquei. Ele acaba tendo aquela armação mais antiga, que é uma armação menorzinha, então conforme a mensagem que a gente deseja passar vai atualizando, o nosso desejo vai mudando, você também pode mudar o formato dos seus óculos. E agora, por exemplo, os meus óculos já tem uma mensagem mais acessível, ou seja, nós temos aqui linhas mais arredondadas, então transmite mais acessibilidade, tem pontos de luz aqui de metal, então traz uma certa modernidade para a armação, então tudo isso a gente pode ir ajustando e atualizando a nossa imagem com os nossos próprios óculos, que fica sempre aqui no nosso rosto, então você já vai causar esse primeiro impacto visual. Então, o primeiro ponto é se ele te representa. O segundo ponto é o teste do sorriso. Você vai colocar os óculos quando estiver comprando na ótica e você vai sorrir. Então, você vai dar um leve sorriso. Se a sua bochecha, ela tem que levantar com sorriso, lógico, mas o óculos não deve sair do lugar. Então, você dá o sorriso. Se ele não levantar, então o teste do sorriso ele já passou. O terceiro teste é se ele assenta no seu nariz. Então, você vai observar bem se ele fica firme no seu osso nasal, que é aqui. Ele não pode ficar escorregando. Isso vai acabar te atrapalhando no dia a dia, não vai ser uma armação prática, além do que incomoda bastante. Então, você vai observar se ele assentou bem aqui no seu ossinho nasal. E o quarto teste é do dedo. Você vai pegar o seu dedo e observar se cabe um dedinho aqui na lateral, entre o seu ossinho aqui do rosto, que são as suas têmporas, então ele tem que caber um dedinho certinho. Se por acaso o dedinho não entrar, significa que ele está pequeno para você. Se por acaso ele entrar e fizer muita folga, ficar com muita folga, é porque ele está grande, muito largo para o seu rosto. Então, provavelmente, isso no futuro vai acabar te incomodando. E o quinto ponto que você deve observar na escolha dos seus óculos são as sobrancelhas. Então, você vai observar se as suas sobrancelhas fica visível, ou seja,
Os óculos de grau, eles deixam os nossos olhos à mostra, porque as lentes são transparentes. Então é ideal que a sua sobrancelha também acabe ficando um pouco à mostra, não precisa ficar tão exposta, mas que seja um pouquinho à mostra, afinal, quando você levantar a sobrancelha, ainda a gente consiga ver. Então, ele vai acender junto com o formato das suas sobrancelhas e fica um pouco visível como está aqui. Mas não precisa ficar muito visível, apenas um pouquinho que a gente consiga observar suas sobrancelhas. O oposto acontece com os óculos de sol, pois eles têm as lentes escuras. Então, o que acaba acontecendo é que ele também esconde os nossos olhos. E o ideal seria que ele também escondesse as nossas sobrancelhas para que componha melhor o conjunto, fique mais harmônico. Mas aí você vai me perguntar, Neila, tá tão na moda agora esses óculos pequenininhos, esses óculos diferentões e o óculos de sol, além dele ser usado para proteger os nossos olhos da exposição solar, ele também é usado como elemento de moda. Então, aí você vai observar, ponderar o primeiro ponto, que é se ele faz parte do seu estilo e se ele comunica o que você deseja. Se ele comunicar e ele fizer parte do seu estilo, você pode apostar e usar como um acessório do seu look. E o sexto ponto é se ele harmoniza com a sua beleza. Se você já fez a sua coloração pessoal, ou se você já sabe o seu contraste, se você já passou por essa análise de autoconhecimento, você vai buscar sempre respeitar as indicações que são feitas dentro da sua cartela. Mas se você ainda não tem esse conhecimento sobre si, você pode apostar na repetição das suas cores. Então, cada pessoa tem uma nuance, uma diferença, uma tonalidade de cabelo e de pele. Se você comunicar sempre essa repetição nas armações dos óculos, eles vão harmonizar muito bem com você, porque eles repetem. Aí você está vendo várias imagens de mulheres e os óculos não comunicam nada diferente do que os seus próprios tons, são repetições. E a harmonia é sempre repetição. Quando você repete os tons, você vai acabar ficando harmônica. Então, é uma opção para caso você ainda não saiba a sua coloração pessoal. E aí você vai tomar cuidado, muito cuidado, quando o óculos ele for muito diferente dos seus tons. Por exemplo, aí a gente consegue ver uma mulher loira e ela está com óculos em preto e branco. Observe que ele chama muito mais atenção do que a imagem dela. Por quê? Porque ele tem um alto contraste e acaba sendo muito mais impactante que a sua própria beleza. Então, quando você escolher um óculos, cuidado para ele não ser, talvez, ou muito escuro ou muito mais claro do que os próprios tons que você já tem na sua beleza, pois eles vão se destacar diferente, vai ser um aspecto diferente do que você tem, então ele vai acabar destacando dentro da sua imagem. E dentro da consultoria existem vários outros aspectos a serem analisados, que são pontos estratégicos na imagem. Mas dentro dessas 6 dicas que eu dei hoje, acredito que vai ser muito mais fácil você escolher os seus óculos com mais assertividade e vai fazer o uso muito melhor, vai ser algo mais confortável e que talvez você vai se identificar mais com a armação, com as cores, se você seguir essas dicas e também a dica de não ficar destoando ali folgadinho ou mais apertado dentro do seu formato de rosto. Então eu espero que você tenha gostado, que você aproveite essas informações, tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu espero você nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Neila Machado com 2 Os no final. Se você tiver alguma pergunta, vai ser um maior prazer te responder. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Grande beijo! E agora a dica é da visagista Bianca Rodrigues, que nos fala sobre guarda-roupa cápsula, aquele que contém muitas peças-chave para fazer inúmeras combinações elegantes para o seu look. Que tal construir para si mesmo um guarda-roupa cápsula direcionado para o trabalho? Vamos falar sobre dicas para a construção de um guarda-roupa versátil e elegante, com peças que podem ser facilmente combinadas para criar vários estilos de trabalho. Você vai descobrir como montar um armário cápsula versátil, composto por peças que podem ser combinadas de várias maneiras para criar looks impecáveis todos os dias. Aliás, já separa papel, caneta, celular, o print, enfim, o que quer que seja, porque no mundo agitado de hoje, simplificar as escolhas de vestuário podem economizar não só tempo, mas também eliminar o estresse matinal. Um guarda-roupas inteligente é a solução perfeita para isso. Então vamos à primeira dica.
Comece escolhendo peças básicas e atemporais que formarão a base do seu guarda-roupa. Isso inclui peças bem cortadas, itens de alfaiataria como saias e camisas, calças perfeitamente ajustadas ao seu corpo e blusas neutras. Opte por cores que se complementam facilmente. Não fique presa ao preto, branco, cinza e azul marinho. A segunda dica é adicionar algumas peças versáteis que podem ser facilmente misturadas e combinadas, mesmo as estampadas. Isso pode incluir um cardigan leve, uma jaqueta estruturada, uma saia midi, uma blusa estampada discreta e um par de calças de cor diferente, como vinho ou marrom. Os acessórios certos também podem transformar completamente o look. A gente já teve episódio do programa, inclusive, falando sobre o poder dos acessórios. Por isso, a nossa terceira dica é: invista em acessórios de qualidade, como lenços de seda, colares, sapatos de saltos confortáveis e uma bolsa elegante. Esses detalhes adicionam interesse e sofisticação ao seu visual. E uma vez que você tenha todas as peças em mãos, é hora de planejar os seus looks. Tire um tempo no final de semana para montar algumas combinações diferentes e fotografá-las. Isso vai facilitar as suas escolhas durante a semana e garantir que você pareça sempre polida e profissional. Ao montar um guarda-roupa cápsula para o trabalho, lembre-se de priorizar a qualidade sobre a quantidade e escolher peças que realmente se ajustem ao seu estilo de vida e principalmente personalidade. Com o guarda-roupa cápsula bem planejado, você vai estar pronta para enfrentar qualquer desafio do dia a dia com confiança, conforto e estilo. Agora um bônus. Pronta para anotar? Agora é a hora. Criei uma lista com os principais itens que você deve buscar ao montar o seu armário cápsula. Algumas delas podem até já estar no seu guarda-roupa. Então vamos por estação. Primavera, verão, que são mais quentes, você pode colocar na sua lista blazer preto ou azul marinho, calça de alfaiataria preta ou azul marinho, camisa branca de algodão, blusas de seda neutras, saias lápis de cores neutras, vestido tubinho, cardigans, sapatos de salto confortáveis, bolsa estruturada de tamanho médio, colares e brincos discretos. Lembrando que se você tiver já feito ou participado de uma mentoria de imagem, esse é o momento de você também começar a incluir as suas melhores cores. Porque quando eu dou dicas mais genéricas, eu sempre vou passar para vocês cores mais neutras, mas não necessariamente você precisa ficar presa nisso. Então, conhecer as suas melhores cores também vai te auxiliar na hora de montar o seu guarda-roupa cápsula de forma versátil e inteligente. Outono e inverno, então. Blazer também, só que dessa vez num tecido mais encorpado, às vezes até de lã. Calças mais quentes também, camisas de manga longa, blusas de manga longa, suéteres de tricô fino, saias mais alongadas, sapatos fechados, botas de cano baixo, botas de cano alto. Lembrando que quanto menor o cano da bota, menor a saia. Quanto maior o cano da bota, maior o comprimento da saia, tá bom? Nada de micro saia e bota se você está indo para o ambiente profissional. Um casaco no estilo trench coat para os dias chuvosos, bolsa estruturada de tamanho médio. Claro, essa seleção compacta é clássica. E se você for uma pessoa mais criativa ou atuar em um segmento que te permite maior liberdade de expressão, talvez você se sinta engessada. Mas ainda assim, essa lista pode ser o ponto inicial e oferece uma variedade de opções para você adaptar os looks e ser profissional e elegante o ano todo. É através da mentoria de imagem emocional que você vai ser capaz de adaptar os clássicos ao seu estilo individual. E eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é rapidinho, não sai daí. Agora o Jornal Diário Campineiro, o impresso de maior credibilidade em Campinas, também está na sua TV. Sintonize na TV Diário, canal 8 da NET Claro, em Valinhos, Vinhedo e Louveira. Acompanhe nossa programação com entrevistas exclusivas com políticos e personalidades da região, bate-papo com celebridades e o Manhã Mulher, um programa pensado especialmente para todas as mulheres. Diário Campineiro, trazendo a informação que você confia, agora também em sua TV. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada.
Estamos ansiosos para recebê-los. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Continuando nosso bate-papo com a Camila Duran, terapeuta energética, dessa vez ela vai nos contar um pouco sobre a história do baralho cigano e os diferentes tipos de baralho. Vou contar um pouquinho da história, de como o baralho cigano surgiu. Ele, na verdade, começou através do tarot convencional. Tá. O tarot convencional, ele é francês. Nossa, veio da França? Que legal! O que aconteceu? Na época medieval, se você olhar bem, a gente tem aqui os arcanos. Se você prestar atenção no nome dos arcanos, todos eles têm referência à época medieval, ao castelo. Então temos o carro, que nesse daqui não é um tarot com os desenhos tradicionais. Mas a gente tem o carro, que é representado por uma carroça, né? Uma carruagem. Nós temos o próprio imperador. Nós temos o enamorado, as estrelas, a justiça, o eremita. E cada carta dessa tem um significado diferente. Exato. Então, por exemplo, aqui a gente tem a imperatriz. A imperatriz e o imperador são o casal. Então, é como se fosse o rei e a rainha. Ah, tá. E aí a gente tem aqui o sol, né? O mago, porque era muito comum, antigamente, todo castelo, todo lugar, ter o próprio mago ou o sacerdote. O sacerdote aqui, ele vem representado pela papisa, que é a sacerdotisa, quem contém os segredos. E esses baralhos são todos os animais, cada baralho é de um jeito diferente. Esse é. Aí nós temos também, por exemplo, o louco, que na verdade é o bobo da corte. Que normalmente a gente fala que é quando a gente vai querer meter o louco na vida. Então, eles são usados também como arquétipos. Se você analisar bem, não tem nada muito além daquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Nós podemos pegar o tarô e usar de um modo como um modo terapêutico, para você entender qual é o tipo de arquétipo que você está regendo naquele momento. O que você está sendo colocado naquele tipo de energia. Então, às vezes, quando você está num modo mais assim, quer aproveitar a vida, e sai a carta do louco, então ele está mostrando para você que você está nessa energia por muito tempo, ou que você vai entrar nessa energia, ou aquela situação está mais nesse tipo. Entendi. Serve também como um alerta. Serve como alerta. Toda previsão serve como alerta. Tanto para uma coisa que vai acontecer ou para algo que está acontecendo. Exato. Por isso que a gente pode fazer essa previsão de presente, passado e futuro. Eu sempre falo assim, quando a gente vai tirar do baralho cigano, pelo povo cigano ter um modo de viver muito rápido, deles se mudarem muito rápido, a energia é mais rápida. Pelo fato do baralho, né, o tarot convencional, ele ser um modo onde era dentro, né, de um estabelecimento, dentro de um castelo, então a energia que ele emana é por muito mais tempo. A previsão vai conseguir alongar a mais tempo. Então a do baralho cigano seria uma previsão mais rápida. Mais rápida. De uma coisa mais que vai acontecer de forma mais rápida. E o tarô de uma coisa que vai acontecer um pouco por um período mais longo. Por um período mais longo. E aí,
quando você presta atenção aqui, no tarô convencional, você percebe que também tem a representação do baralho normal, que é aquele que a gente troca, que vai jogar, e enfim. E aí o que acontece? O povo cigano, quando viu como eram tirados esse tipo de tarô, eles gostaram tanto que aí foi feito um baralho pequeno e feito de modo convencional. Tanto que normalmente você pode falar que é um Petit Lenormand. Que aí você vai... O Petit vem de pequeno. Lenormand de leitura. Então você tem uma leitura pequena. E aí são as cartas de baralho cigano. São fáceis de carregar, fáceis de levar para qualquer lugar. Como ciganos, né? Muito legal. E as cartas, a representação das cartas são as mesmas em todos os baralhos? Tipo os personagens aqui no caso? Então, quando você vai ver sobre a questão do baralho de tarô, ele vai ser a representação, né, dos arcanos maiores e tem os arcanos menores. Então esses aqui, esse montinho, ele é o arcano maior. Aqui a gente tem os arcanos menores. Qual que é a diferença? A diferença é, esses arcanos maiores, eles são a representação da elite de fato. Ah, entendi. Da época medieval. Do castelo, né, no caso. Então, aqui a gente vai ter a representação do imperador, da atriz, do carro. A gente tem a representação de alguns elementos da natureza, como sol, lua, a própria torre. Aqui não. Aqui a gente tem, por exemplo, de cavaleiros, que são... Um pouco abaixo. Como se fosse a hierarquia. Ah, sim. Então, aqui a gente tem a hierarquia, né? Por exemplo, aqui a gente tem o cavaleiro de paus. Aqui a gente tem o cavaleiro de ouros. E aí você percebe que é a mesma coisa do baralho que a gente joga no jardim. Isso é verdade. Então, a gente tem aqui o 5 de copas. E aí vai passando, tem aqui também o valete, que normalmente a gente também pode saber dentro de uma consulta se é o sexo da pessoa. Então, se você está perguntando se tem alguém, por exemplo, do seu trabalho que está fazendo alguma coisa para você, porque tem muito tipo de pergunta. Sim. Infelizmente, o nosso programa já chegou ao fim, mas se você quiser rever ou compartilhar com alguma amiga, corre lá no nosso canal do YouTube, que essas e outras dicas estão disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. Vou ficando por aqui, mas a gente se encontra novamente amanhã. Um grande beijo para você e um ótimo dia!